Fala galera do primeiro ano, tudo bem? Espero que estejam em casa, se cuidando, lavando bem as mãos. Vamos para a nossa terceira semana de videoaula, continuando com o assunto que está aí no livro de vocês, então não se preocupe em relação ao conteúdo que eu vou apresentar aqui, você já sabe disso. Estou me baseando pelo que tem lá, então a gente prossegue com o conteúdo do livro, tá? Bom, o que a gente vai conhecer na videoaula de hoje, tá, gente? A gente vai conhecer o seguinte, los artículos. Eu sei que em algum momento da vida de vocês já deve ter conhecido os artigos em espanhol, mas eu quero que vocês entendam que o fundamento aqui não é necessariamente entender quais são e como são classificados esses artigos. Não. Eu quero que vocês entendam mais sobre funções que ele exerce e sobre as possibilidades de aparecimento dentro de textos e o que ele pode nos trazer como sentido. Tá? Isso que é o mais importante para a gente agora. Conhecer os artigos vai ser apenas mais uma questão gramatical, mas a gente também tem que entender a questão do uso social. Beleza? Bom, observe essas duas frases aí. Primeiro a gente tem vi unos perros callejeros, perdão. Vi unos perros callejeros. Então tu tens vi uns cachorros de rua. Na frase seguinte tu tem estes são as mascotas de Paco. Estes são os animais de estimação de Paco. Observa que no primeiro exemplo, com o artigo indefinido, a gente não consegue especificar necessariamente quais são esses cachorros de rua. Então, por isso que surge o nome artigo indefinido. É pela imprecisão, é pela impossibilidade da gente definir quem seja, quais são esses cachorros. A gente não tem um conhecimento prévio de quem são esses cachorros. Já na frase de baixo, com a utilização dos pronomes dos artigos definidos, tu tens a questão da gente já saber antecipadamente quais são esses animais de estimação, né? Então, por isso que a gente pode apontar que é de Paco. Tu já tens esse conhecimento prévio, né? Então, o uso dos artigos definidos e indefinidos partem desse princípio também, da ausência ou da presença do conhecimento prévio em relação ao sentido exercido pelo substantivo, tá? Então, olha só. O artigo. Sua função é limitar a extensão do substantivo. Pode ir anteposto ao nome ou substituí-lo, ou ficar no seu lugar. Tá? Os artigos definidos designam referentes concretos, supõem que já são conhecidos pelo ouvinte, né? Como eu expliquei em relação ao exemplo do slide anterior. Então, tu tens aí os artigos, ó, el, la, los e las. Então, são os equivalentes ao português a o, a, os e as. Certo, gente? Artigos definidos. Bom, então vamos entender as funções. Isso aqui, para mim, é o que mais vai valer para a nossa videoaula. São as funções exercidas pelo artigo. Então, tu tens aí, ó, antecede substantivos que se referem ao que é conhecido por quem fala ou o que se supõe a existência. Então, tu tens aqui, ó, la tia de Paco trabaja en el mercado. A tia de Paco trabalha no mercado. Quando eu faço uma afirmação dessa, eu já parto do princípio de que eu sei quem é a tia de Paco. Eu sei qual é a tia de Paco que trabalha no supermercado. Por isso que eu utilizo o pronome o quê, rapaz? O artigo definido, tá, gente? A gente está aprendendo aqui a utilização dos artigos definidos com substantivos comuns. Também vai identificar o gênero dos substantivos. Vou a comprar os periódicos de hoje. Então, tu tens, vou comprar os jornais de hoje, certo? Então, tu já sabes que periódicos é uma palavra que é masculina e plural. Então, o artigo los também vai ter que vir no masculino e no plural, tá? Ele vai acompanhar em número e em gênero o substantivo. E, por fim, a gente tem o número 3 aí, a terceira linha. A forma lá substitui ele diante de substantivos femininos no singular ou começados com A ou HA tônicos. Essa regra aí, gente, é chamada a primeira regra de eufonia, tá? Eufonia é o contrário de cacofonia. Cacofonia é o som feio, desagradável, que o fim de uma palavra e o início da outra pode fazer com que surja. Já a eufonia serve para corrigir a cacofonia, tá, gente? Então, tu tens aí el agua. Então, tu tens o substantivo água começando com A.
Se a gente utilizasse la água, essa repetição da letra A é considerada uma cacofonia. Entendeu? Então a gente substitui pelo el água. Mas o substantivo continua feminino, porque se a gente colocar um adjetivo antes, ele permanece feminino. Ó. La fria água. Porque esse adjetivo fria evita a repetição da vogal A. Helada, que é afada. Né? Então a gente substitui o lá pelo el, já que ada começa com HA tônico. Né? Agora, se a gente colocar um adjetivo, la encantadora hada, a encantadora fada, esse adjetivo encantadora impede a repetição da letra A, la hada. Então, não é cacofonia, tá, gente? Assim como acontece nos plurais, las águas, las hadas, então não vai necessitar a troca. É só no singular, certo, gente? Com substantivo feminino que comece com A ou HA, sendo nestes a sílaba tônica. E a palavra continua sendo feminina. Bom, em relação com substantivos próprios. Então, quando é que a gente usa diante de substantivos próprios? Quando são nomes de mares, oceanos, rios, grupos de ilhas, arquipélagos, né? E pontos cardeais. Então, diante desses acidentes geográficos, você sim usa o artigo. E quando não usa? Quando é nome de cidade, país e estado. Tem exceções, mas em regra geral não se usa. Quando se usa diante de nome de pessoas, com apelidos, aí você usa el gordo ou el japonês, tá? Aí usa o artigo. Agora, em geral, como na linha de baixo você vê, não se usa artigo diante de nomes de pessoas, apesar de haver exceções, mas a gente está entendendo aqui a regra geral, tá, gente? Então, não se usa diante de nome de pessoas, de acordo com a regra geral. Bom, aqui a gente tem a utilização dos artigos com expressões de tempo. Então, em dias da semana, né, leva artigo, el sábado próximo. Então, tu tens aí os dias da semana, quando tu queres indicar algo que acontece no dia da semana, leva o artigo. Agora, quando utiliza o verbo ser, era ou será, como está no exemplo aí, não se usa. Mañana será miércoles. Então, amanhã será quarta-feira. Então, não se usa o artigo quando a gente utiliza o verbo ser antes. Quando é palavra, é mês, semana ou ano. Quando é a palavra em si, la semana, aí a gente utiliza, ó, la semana passada. Tá? Agora, com o nome do mês não se usa. Com a palavra mês se usa. Com o nome do mês não. Certo? Em fevereiro, tenho classes. Outras palavras de localização de tempo, ó, metade final. La mitad del juego, el final del juego. Então, observa que eu estou aí indicando a parte do jogo, né? A fines del mês ou a mediados del siglo, eu estou localizando em uma parte sem precisar. Pelo fim do mês, não diz qual é o dia. Meados do século, não diz qual é necessariamente a década, tá? Então, quando dá essa ideia de proximidade, não usa artigo. Em numerais ordinais, tu tens la primeira, el quinto, ou seja, quando está acompanhando, né, o substantivo, vez e andar, el quinto piso, la primeira vez, é para definir qual é a vez, qual é o andar. Ou por primeira vez e em segundo lugar, não se usa, porque tem a questão da preposição antes, por e em. Se tem a preposição, não usa. De acordo com anos, olha como é curioso. Com os anos 2000 para frente, se usa. Ele é 2000, ele é 2001, ele é 2002, ele é 2003, ele é 2020, tá? E com anos antes de 2000 não usa. 1980. Campeão em 1980. Então não se usa. Certo? Essa aqui é a regra. Bom, ainda com expressões de tempo. Quando é festividades, no começo da oração, no começo da frase usa la Páscoa, la Navidad, el cumpleaños, tá? Agora quando é felicitando, não. Feliz Páscoa, aí não usa. Feliz Navidad, que é Feliz Natal, não usa. De acordo com décadas e anos abreviados, né? Quando utiliza curto, 70, 79, sem o 1900 na frente, se usa o artigo. Quando diz o ano completo, 1970, aí não se usa artigo antes. Em relação às horas, quando diz a hora do relógio, necessariamente, usa artigo. Son las 9 de la mañana ou de la noche.
es la una de la mañana ou de la tarde, né? Então, é hora do relógio, usa. Agora, quando indica só um período de tempo, não usa. Hace 2 horas que estamos acá. Faz 2 horas que estamos aqui. Tá, gente? Então, é um período de tempo, não é hora do relógio. Então, não usa artigo. Beleza? Esses são os indefinidos, ó. Una, unos e unas. Beleza? Bom, a gente também tem as contrações que podem acontecer. Em espanhol só existem 2, que é a contração al, como está aqui, ó, que é a preposição a, mas o artigo el, fica al. Vamos al cine, vamos ao cinema, certo? Em relação aos outros artigos, não tem contração. E o de, com o de preposição, mas o artigo el, né? Fica del. Seria, então, venimos del cine. Tá o exemplo errado aí, mas enfim. Tá? Então, viemos do cinema. É isso que significa. Já o de com os outros artigos também não vão se contrair. Isso a gente tem lá no livro de vocês. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Prova disso é resolver a atividade da página 227 a 229 do livro, da área exercícios de sala, das questões de 11 a 21. Tá, gente? Muito obrigado por terem assistido a esta videoaula. Tá? Se vocês gostaram, curte aí, enfim, repassa para os amigos. É bom que vocês podem fazer isso com o vídeo do YouTube. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar, enfim, para o responsável do grupo do WhatsApp lá de vocês, que as dúvidas chegam até mim. Não se preocupem em relação a isso. Tá? Resolvam a atividade, se cuidem. Um abraço e até a próxima aula.